Olá, estamos iniciando o Central Universitária, o programa que conta e debate sobre as práticas acadêmicas que acontecem aqui no Centro Universitário Franciscano. Hoje nós vamos dar uma continuidade do que já debatemos na semana passada com a professora Gabriela Marzari. Nós contamos como acontecem aqui na Unifra os intercâmbios acadêmicos e culturais com instituições estrangeiras. Temos a ARAI, que é a Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais, que trabalham exatamente e organizam essas práticas. Hoje, o programa é diferente. Nós estamos trazendo quem fez esse intercâmbio para contar suas experiências. São 6 estudantes dos cursos aqui do Centro Universitário Franciscano convidados para nos dizerem onde viajaram, o que aconteceu com eles de positivo, que dificuldades tiveram. Nós vamos dividir os 6 alunos, nos 3 blocos. Iniciamos com a presença, então, do Daniel Reis e da aluna Mariana Goulart. Muito obrigada pela presença de vocês. Tu foste para onde, Daniel? Tu és acadêmico de que curso? Primeiramente, bom dia, professora. Bom dia, colega. Meu nome é Daniel, eu sou acadêmico de Letras Português e Inglês e Administração. E, primeiramente, eu participei em 2008 do primeiro intercâmbio linguístico, que aconteceu no ano de 2008. Então, o primeiro grupo viajou para os Estados Unidos e aconteceu o primeiro contato, então, com a Universidade do Mississippi. E lá nós tivemos a primeira oportunidade de agregar, os conhecimentos de língua inglesa no primeiro acadêmico sobre as orientações da professora Gabriela. Depois foste para onde? Seguidamente, em 2010, nós tivemos outra proposta de estudos em Toronto, no Canadá, e lá nós estudamos no Hansa, que é o estudo de línguas, é uma escola que lida com um foco central nos estudos de língua inglesa. Nós estudamos nos turnos de manhã e tarde e, posteriormente, nós tivemos algumas atividades de cunho turístico, de aprendizado. E tem mais? Foste para mais lugares? Isso, e depois, seguidamente, em 2011, nós viajamos nas férias de verão para a Austrália, para Sydney. Lá também nós tivemos um grupo que teve em torno de 40 ou 45 dias. Nós aprendemos... Nós tivemos estudos de língua inglesa numa escola do centro da cidade de Sydney e também fizemos atividades de cunho social e turístico durante o dia. E por final, nós fomos a Dublin, na Irlanda. Já neste caso, eu fui responsável pelo grupo, a pedido da professora Gabriela, que nesse momento eu me encontrava junto à ARAI, Então, eu levei esse grupo para fazer estudo de língua inglesa também, na cidade de Dublin, e nós ficamos em torno de 1 mês na cidade. Já vamos conversar sobre essa experiência maravilhosa em 4 instituições. E tu nos conta então, Mariana, tu és acadêmica de que curso e para quais instituições tu fostes? Bom dia, professora. Muito obrigada por receber aqui. Seja bem-vinda. Eu sou estudante de Letras Português e Inglês também. E eu tive 2 experiências de intercâmbio até hoje. A primeira foi em Nova York, nos Estados Unidos, em 2012. E a segunda agora, mês passado, em La Plata, na Argentina. Como é que surgiu essa ideia, então, Mariana, de tu fazer esse intercâmbio? Como é que tu ficaste sabendo? Por que tu fizeste? Como é que pintou essa vontade em ti? Bom, eu desde pequena sempre gostei muito de viajar, Minha família sempre instigou essa questão da viagem, dos estudos, das línguas. E eu sempre fui muito apaixonada pelo inglês. E eu tive a primeira viagem com 14 anos para Disney, de turismo mesmo, 15 dias, em Orlando e Miami. E ali sim que foi onde surgiu essa vontade de conhecer o mundo. Não só ficar na minha cidade, em Alegrete, ou no meu país, e sim conhecer novas culturas. Então, a próxima oportunidade que teve foi, quando eu estava com 15 anos, planejar minha próxima viagem. Então, eu comecei a pesquisar como fazer esse intercâmbio, correr atrás de agências e tal. E foi aí que surgiu a minha primeira experiência no exterior, com 16 anos, que eu fui para Nova York estudar inglês, que sempre foi uma das minhas paixões desde pequeno. E lá eu tive a oportunidade de aprimorar e praticar no dia a dia, conhecer novas culturas. E me apaixonar cada vez mais por viagens pelos Estados Unidos e pelo mundo, na verdade.
E depois tu vieste aqui para a Argentina. Isso, foi um intercâmbio bem diferente do meu primeiro. No primeiro eu planejei ele com bastante antecedência e foi uma coisa que eu estava esperando muito. Já esse de La Plata foi bem de última hora. Foi um intercâmbio de trabalho voluntário. Eu fiquei 2 meses, 7 semanas, ensinando inglês numa ONG de La Plata, na Argentina. Que interessante. E eu sou membro da ESEC de Santa Maria, né, que é a organização que trabalha com intercâmbios voluntários. É uma organização jovem. E então eu, como membro dessa organização, eu pensei, bom, eu estou com tempo livre, gosto tanto do que eu faço, gosto de ver as pessoas indo ter essa experiência, tá na hora de eu fazer isso também, né? Ok. Então, acabei indo. Daniel, como é que pintou essa vontade? Tu fizeste 4 intercâmbios, né? Como é que surgiu essa possibilidade? Me conta como é que ela se proporcionou, foi aqui dentro do Centro Universitário Franciscano? Primeiramente, eu acreditava que seria muito difícil eu conseguir fazer a primeira viagem ao exterior. Mas, devido aos contatos, né, que eu tive na universidade, aqui especificamente na Unifra, eu tive a oportunidade de receber esse convite junto à professora Gabriela. Então, eu percebi quão enriquecedor é, né, nas atividades acadêmicas. E então, a partir da primeira participação, eu percebi como é bom viajar, como é bom conhecer novas pessoas, como é bom enriquecer o currículo, como é bom praticar novas atividades, visitar diferentes lugares. Então, basicamente, foi aqui dentro do setor acadêmico que eu encontrei. Se tu pudesses definir, em poucas palavras, o que de mais bacana te aconteceu com essa prática e o que te fragilizou, que tu achou que tu ficaste temeroso? No primeiro momento, na primeira viagem, o que pode causar algum temor é na chegada quanto à locomoção, quanto aos meios de transportes a serem feitos o uso, né? Como eu vou pegar o mapa, como eu vou me direcionar, quais os lugares que eu posso visitar, como que eu vou chegar até esses locais. Mas como todas as cidades e todos os locais que a gente frequentou, que a gente visitou, são locais muito bem estruturados. Então, os meios de transporte são bem acessíveis, né? Inclusive, em todos os lugares tem mapas. Então, a gente quebra aquele paradigma, né, de achar que tudo vai ser difícil, que tudo vai ser praticamente impossível. A gente consegue se locomover, nós conseguimos encontrar novos amigos, fazer novas parcerias e entrar em contato com esse novo mundo. E outra dificuldade é a questão da alimentação, né, que é bem diferente da alimentação brasileira, porque lá eles têm a diversidade tanto culinária quanto a diversidade inclusive de tempo, né? Eles se alimentam de modo bastante diferente. Foi o primeiro choque, foi a primeira dificuldade que nós encontramos, então, nessas viagens. O que te transformou positivamente? Acredito que me transforma positivamente e transforma todos que vão viajar, porque essas trocas, o intercâmbio vem de um sinônimo de troca, de permuta, e essas trocas elas acontecem de forma de uma permuta de trocas de interesses sociais, de interesses culturais e linguísticos que levam ao aprimoramento do acadêmico, sempre buscando ser um profissional de excelência, visando aí estar preparado para as demandas do mercado de trabalho. A Mariana pode dizer em rápidas palavras as dificuldades e o ganho, né? O que agregou valor na tua vida, o teu intercâmbio? Bom, na minha primeira experiência, como eu disse, em Nova York, eu era muito nova, né? Eu fui com 16 anos, completamente sozinha. Então, tanto a dificuldade foi esse benefício que eu tirei. Foi o fato de ter que enfrentar as coisas e não poder ser tímida, não poder ter vergonha e correr atrás do que tu precisa, porque tu tá ali sozinho, tu tem que te virar de alguma maneira. Então, essa foi uma das dificuldades que eu encontrei. Eu era uma pessoa muito tímida e não tinha tempo para isso lá. E depois, agora da Argentina, foi a questão da língua, né? Porque eu nunca estudei espanhol na minha vida. Eu falava que eu não gostava de espanhol, então não tinha o menor interesse. E na chegada dá aquele susto, né? Porque o inglês eu não tive essa dificuldade de chegar no espanhol ali, falo muito rápido, eu não sei, não estou entendendo. Mas ao mesmo tempo, depois que tu tá imerso naquela região ali, tu acaba te adaptando. Então, e a vantagem, principalmente nesse último, foi a questão da cultura diferente
e das pessoas em si. Como eu estava fazendo um trabalho social, eu aprendi muito dessa atividade que eu estava fazendo. Pude deixar um pouquinho de mim lá e também aprendi muito como pessoa, cresci muito nesse último intercâmbio. Agregou muito valor. Agreguei muitos valores de ser humano, de pessoas mesmo. Então, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, sobre essa experiência desses jovens audaciosos, corajosos, estudantes aqui do Centro Universitário Franciscano, e faremos um breve intervalo com novos alunos. Não saiam daí. Nós convidamos vocês para ficarem aqui no estúdio, compartilhando com os colegas, tá? Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Estamos de volta com Central Universitária. Hoje conversando sobre os estudantes aqui da Unifra que participaram de intercâmbios em outras instituições estrangeiras. Neste segundo bloco, então, nós estamos com a Laura Gross-Numer e a aluna Andressa Zambrano. Também muito obrigada pela presença de vocês. Laura, és estudante de que curso e foste para onde? Obrigada, professora, pelo convite. Eu sou estudante de jornalismo e eu fui, em 2013, eu fui para Londres e agora, nesse ano, eu fui para Nova York. Dá para a gente perceber que quando começa a fazer um intercâmbio, né, Daniel, não consegue ficar num só, faz outros mais, né? E tu? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Andressa, eu estive na África, Moçambique. Eu sou enfermeira, atualmente eu estudo psicanálise humanista. Então, como é que nos conta como aconteceu essa possibilidade de tu passares um tempo na África? Bom, desde pequena eu sempre fiz trabalhos sociais, mas na minha cidade, e eu sempre tive o sonho de viajar para a África. E como enfermeira, eu queria agregar o trabalho de enfermeira na África. Então surgiu a oportunidade através da IESEC, eu descobri como que poderia fazer essas viagens e justamente para Moçambique, que era o lugar que eu gostaria de viajar, e deu tudo certo. Acabei indo para a África, foi uma experiência incrível. Quanto tempo tu ficaste lá? Deu 1 mês e 20 dias, mas ficaria mais tempo. O que foi de mais interessante, de mais instigante e o que foi de mais difícil, dolorido? Eu acho que o mais difícil é esse medo do desconhecido, né? Porque eu não sabia o que eu ia encontrar exatamente e eu estava totalmente sozinha na viagem. Então foi esse medo de viajar pela primeira vez para outro país sozinha. Mas eu consegui superar isso pela vontade mesmo de fazer esse trabalho voluntário.
E o que mais eu achei incrível foi a questão cultural mesmo, porque eles têm uma cultura contagiante, é uma energia muito boa. Então, isso compensou muitas dificuldades para chegar até lá. Laura, nos conta como é que surgiu essa vontade desses 2 intercâmbios, o que foi de mais interessante nessa tua vivência, nessa experiência, e o que abalou as estruturas. Uma das coisas que até eu ia perguntar, que eu vi os 2 alunos anteriores conversando, mas quando a gente sai daqui do Brasil, está tudo organizado, tem alguém esperando, não é? Tem essa organização, não tem? Sim. Tem. Porque também viajar um voo cego é complicado, eu acho que né? daria mais medo ainda. Então tá, vamos lá. A minha, para Londres, como foi a primeira vez que eu viajei, a gente sai daqui com medo, por ser a primeira vez, como todo mundo já falou, e tu pensa se vai dar alguma coisa errada, se tu vai se perder ou se tu não vai conseguir achar os lugares que tu precisa ir. E aí a gente ia pra escola e aí será que eu vou achar a escola no primeiro dia? Não tem ninguém que vai me levar, não vai ter uma mãe ou um pai que vai me carregar até a escola e tu não sabe exatamente o lugar, enfim, tu pega a mapa e faz Mas tudo vocês sozinho. estavam em grupo. Sim, sim, nas 2 que eu fui a gente estava em grupo. Mas Compartilhar é mais fácil, Bem né? mais O fácil. teu caso foi sozinha, né? Não, eu encontrei um grupo, só que eu era a única que falava português. Português, tá, já chegamos então. E aí, para Londres, essa foi a minha maior dificuldade, digamos assim. Mas, e até a gente, em Londres, num final de semana a gente foi para Paris, que era um pacote que tinha junto na nossa viagem. E aí a gente acabou se perdendo em Paris e daí foi bem mais difícil. Então aconteceu exatamente o que a gente tinha medo, sabe? Mas no final deu tudo certo. E para Nova York, como era a segunda vez, não tinha assim um medo muito grande, porque era a língua inglesa, enfim, e aí a gente conseguiu se virar, sabe? Mas eu acho que é o fato mesmo de, que nem disse o Daniel, assim, tipo, e o transporte, como é que vai ser? Será que a gente vai achar os mapas? Enfim, vai achar os lugares que a gente precisa? E outra coisa também é a questão da gente conseguir se dar com as pessoas, conseguir se comunicar e fazer amizades, enfim. Isso pode ser que pareça difícil, mas é de uma facilidade muito grande. Laura, o que agregou valor na tua vida, inclusive na tua vida acadêmica de jornalista? Olha, por eu precisar muito aprender inglês, foi a primeira coisa, né? Não tinha como fazer jornalismo sem saber inglês. Não existe. Então, esse foi o primeiro ponto, assim, eu preciso sair daqui para aprender inglês. E o que agregou muito, eu acho que é exatamente a experiência de vida, porque aqui a gente, por exemplo, eu moro com a minha mãe, daí a gente tem tudo, né? Mora com a mãe, acaba que a vida é muito mais fácil, né? E lá tu vai ficar sozinho e vai fazer as coisas todas sozinhas, então eu acho que a experiência de vida mesmo é o principal, assim. É tu aprender a se virar e fazer tuas coisas sozinhos. Bom, Andressa, me conta um fato pitoresco que tenha acontecido, algo que tenha sido marcante. Me conta algo que tu viveste lá e que só pode ter sido vivido lá. Bom, tem muitas histórias, né? Mas conta uma historinha para nós. Bom, eu conheci um menino que ele tinha, além dele morar muito distante do colégio, ele caminhava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Isso, na verdade, foi marcante no sentido, mas eu me senti triste ao mesmo tempo e às vezes ele passava 2 dias sem comer, sabe? Então, isso foi bem chocante. E o que foi interessante é que a gente conseguiu fazer um trabalho junto com o assistente social para transferir o colégio dele, que isso era bem difícil acontecer, e a gente conseguiu trazer o colégio, uma vaga para um colégio mais próximo. Mas a questão alimentar, a gente fez uma doação para ele, com alimentos, mas isso era muito difícil, assim, foi algo marcante. Quando a gente interfere positivamente na vida de alguém, isso deixa uma alegria muito maior para quem consegue fazer o bem do que para quem recebe, não é mesmo? É verdade. Eu fiquei um pouco emocionada porque é uma história bem triste, né? Mas foi algo marcante e a gente pôde mudar de alguma forma, né? Isso foi muito bom. Laura, nos conta algo marcante também, uma historinha que tenha acontecido pelas ruas de Londres ou de Nova York.
Eu acho que, como eu havia dito antes, assim, não aconteceu com ninguém, mas aconteceu com a gente mesmo, que foi, a gente estava num grupo muito grande quando a gente foi para Londres. Eu acho que era em torno, não era todos aqui da instituição, mas era de todo o país, né? Então era um grupo muito grande e a gente, no primeiro final de semana, a gente viajou para Paris, como eu tinha comentado, e aí a gente foi para o Museu do Louvre e lá a gente estava visitando, enfim, e daí o museu ia fechar e a gente tinha que se encontrar com todo o grupo. E aí eu e uma menina daqui da Unifra, que a gente estava juntas, a gente se perdeu do resto todo do grupo. E aí lá em Paris, eles não falam inglês e eles não querem que a gente fale inglês com eles. Então é muito difícil de se comunicar, porque nenhuma de nós sabia francês. E aí a gente tem que se virar muito, assim, ó, foi bem difícil, a gente sentiu muito medo, chorou, foi bem complicado. Então essa é uma história, assim, que sempre eu acabo contando para todo mundo que me pergunta, porque por mais, é um medo que a gente tem e que realmente acabou acontecendo. Então tu pensa assim, era de noite, acho que eram umas 10 da noite, e nevava muito, muito, e a gente tinha que conseguir ir até o nosso hostel. E eu acho que a gente demorou umas 2h30 até conseguir se achar. Então, não envolveu ninguém, mas envolveu a nós mesmos, mas serviu de lição, digamos assim. São experiências de vida, né? Essas histórias de superação, de emoção, de ajuda ao próximo, de superação de medo, de agregar valores, nós vamos continuar no próximo bloco. Não saiam daí, que nós estamos falando com estudantes que foram estudar no estrangeiro. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Estamos de volta com Central Universitária, hoje conversando com alunos que fizeram parte de um programa de intercâmbio cultural e acadêmico com instituições estrangeiras. Agora, agregando a esse grupo de 5 alunos, nós estamos com a Stephanie Sereta. Stephanie, perdão, tá? Stephanie, nos conta de que curso é e para onde tu foste? Oi, bom dia. Eu sou do curso de turismo e fui para o Peru, para Piura, no Peru. Ok. Como é que pintou essa ideia? Como é que tu foste, o que tu foste fazer lá e quanto tempo tu ficaste? A ideia vem desde que eu me conheço por gente, né? Mas a gente sempre pensa que fazer intercâmbio é uma coisa muito difícil, que é muito fora do nosso acesso, que é caro. E aí eu entrei na ESEC e comecei a trabalhar com isso. E aí, vendendo intercâmbio para outras pessoas, a gente acaba descobrindo que, na verdade, é muito mais fácil do que a gente imagina. E aí foi muito de conversa com mãe e pai para ver que realmente as coisas são um pouco mais fáceis. E aí a gente decidiu que eu ia ir, não sabia direito como, o que eu ia ter que fazer para... Por que tu escolheste Peru? Porque eu conheci uma menina numa das conferências da ESEC
e ela me disse que eu não sabia para onde ir, foi quando eu decidi, e ela disse, nossa, eu acho que tu vai gostar muito de lá, porque eu não queria sair da América Latina, porque era férias de inverno e eu tô me formando, então eu não queria perder muito tempo de aula. E aí eu não queria ir para Argentina, porque eu achava muito perto, e aí, quer saber, eu vou pro Peru então. O que foi de mais interessante na tua vida essa experiência, e o que te causou também um pouco de receio dessa experiência? Eu acho que, como todos falaram, no momento que a gente chega é sempre um baque, assim, né? Tipo, ok, agora eu cheguei. E quando eu tava chegando na cidade mesmo, de Piura, que foi para onde eu fui, que é bem no norte, eu fui de ônibus até lá. E aí eu não via grama, não via mato, todas as árvores eram secas e a gente está muito acostumado em ver isso aqui. E eu pensei, ok, agora eu de fato estou aqui, eu preciso entender isso, né? Mas acho que foi esse o ponto mais complicado, assim, de realmente ver que ia ser que eu ia ter que viver lá, numa realidade extremamente diferente da que eu vivi aqui. Tu paraste em casa de família? Tu paraste Sim. aonde? Tu foste para uma casa já que te recebeu? Eu fui... Quando eu cheguei lá, e aí eu fui para casa de uma menina passar o fim de semana, e aí na segunda-feira eu fui para minha casa. Eu tinha 2 irmãos, e 2 irmãs, na verdade, da minha idade, e um irmão mais novo, e os meus pais moravam juntos também. E isso que eu ia falar de uma das partes mais incríveis, assim, é realmente poder entrar na casa de uma família. Porque eu pensei, eu vou entrar na casa de uma família, de repente eles não vão querer deixar eu fazer nada, não sei, né, como que as coisas acontecem lá. E, na verdade, foi uma das partes mais incríveis, porque eles me agradeceram muito e me disseram que, nossa, eu nunca imaginei que uma menina teria que entrar na minha casa para me mostrar o que eu tinha que mudar na minha criação com os meus filhos, sabe? Isso foi... Essas mudanças de valores e de vida, como elas emocionam a gente, né? A história que tu contaste, né, da emoção daquele menino. Tu paraste aonde lá em Moçambique? Tu ficaste aonde? Era um prédio da Universidade Eduardo Mondlane e nós dividíamos quartos. Eu fiquei com outras intercambistas, com 2 argentinas e uma chilena. Então foi bem interessante porque elas não tinham contato com a língua portuguesa e não entendiam nada. Então eu fazia aulas de espanhol e elas faziam aulas de português. Entre nós, assim, foi bem interessante essa questão. Então a gente dividia o mesmo quarto lá. Pro teu curso, né? Tu és acadêmica da enfermagem, né? Não, eu já sou formada. Tu já és formada, tu já foste formada. Já fui formada para lá. O que na tua profissão modificou essa experiência? Modificou no sentido dessa visão integral do ser humano, porque a gente podia fazer, no trabalho a gente fazia visitas domiciliares. Então, saber onde a pessoa mora, a realidade dela, foi muito interessante ver esse contexto geral, né, para orientações. Então, na minha profissão foi possível agregar essa visão geral do ser humano, onde ele vive, com quem que ele vive, os integrantes da família. Então, foi muito interessante nesse sentido. O que mais que aconteceu que tu gostaria de nos contar, que tu acha que é importante para os jovens que estão nos escutando e que querem fazer um intercâmbio? Eu acho que essa capacidade de resiliência, né, de superação, de ir até lá e fazer um intercâmbio, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo se está sozinho ou não, eu acho que isso é o mais interessante para chegar até o intercâmbio, né? A vontade mesmo de fazer. Então, é muito difícil, assim, a gente estava falando de descrever em pouco tempo a experiência lá, mas eu acho assim que se tem vontade de ir, tem que experimentar, porque para mim foi gratificante tanto na minha vida pessoal quanto profissional, muda completamente. Que dica tu darias, e depois tu pensa numa dica também, que dica tu darias para alguém que quer fazer, qual é o primeiro passo que tem que ser dado para alguém que quer fazer um intercâmbio? Bom, primeiro a questão do local, né? Saber exatamente onde quer ir, qual o objetivo de ir até esse local. No meu caso, foi bem definido que eu queria ir para a África em função da minha área.
eu acho que uma definição, assim, para onde realmente quer ir, o que gostaria de fazer, definir bem para onde que gostaria de viajar, né? E depois? Depois, não tem um segredo, uma receita certa, um roteiro, né? Na verdade, organizar a questão do trabalho, né? No caso lá na ONG onde eu participei já tinha um roteiro programado, mas a questão do que a gente ia viver lá não tinha nada programado, e isso que é interessante, por ser imprevisível e viver muitas coisas ao mesmo tempo. Tu tens uma dica para os nossos alunos que estão nos escutando sobre como fazer para poder participar do intercâmbio? Então, eu tenho uma visão um pouquinho diferente dela, porque eu acho que o primeiro passo é querer ir. Eu acho que no momento que tu pensa que tu quer muito uma coisa, eu acredito muito nisso, tu acaba arranjando alguma forma de fazer. Ou tu acha que os teus pais não vão deixar, mas tu conversa com eles e, na verdade, isso é um pensamento teu. Então, eu acredito que, sim, essa vontade de querer ir e do que tu tá procurando para ti mesmo. Eu nunca pensei que eu ia para outro país trabalhar com crianças e pensei que isso talvez não me agregasse tanto, mas na verdade agrega. Então, vai muito do que tu quer para ti, do que tu espera disso, da tua vontade de sair da zona de conforto e entender o quanto isso é importante para tua vida. Ok. Eu tenho uma dica para você. Se você está interessado em participar desse intercâmbio em instituições estrangeiras, procure a ARAI, que é a Assessoria de Relações Acadêmicas Interinstitucionais aqui do Centro Universitário Franciscano. Procure a professora Gabriela Marzari, e que a gente tem sempre, em todos os períodos de férias, boas dicas para trabalharmos esse intercâmbio. Muito obrigada pela presença, obrigada aos alunos queridos. O tempo passa rápido porque o jovem é assim, né? É mais veloz. Até já!